Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Ouvimos com atenção as questões, a apresentação desta proposta de lei do Governo e também a sua fundamentação. Reconhecemos a necessidade de intervir sobre este setor, reconhecemos um conjunto de problemas. No entanto, consideramos que qualquer intervenção em relação ao setor empresarial local deve ser sempre em cumprimento dos princípios constitucionais e garantindo a autonomia do poder local democrático. A atual situação é que chegamos, não podemos também disto dissociar, porque na sua intervenção parece que não há responsáveis e parece que ninguém criou estas empresas municipais, mas a verdade é que há um regime das empresas municipais que permitiu chegar onde chegamos e houve também aqui uma falta de intervenção. E estou aqui a referir que não podemos esquecer que a maioria das autarquias do nosso país são geridas quer pelo PSD, quer pelo PS, e tendo em conta a preocupação que é colocada pelo Sr. Secretário de Estado, a questão que colocamos é que porque é que não se atua exatamente nesses mesmos problemas? Os eleitos locais, quer do PSD, mas naturalmente também do PS, porque se criaram essas ditas empresas municipais, também podem decidir quer a sua extinção, quer a sua fusão. De facto, há aqui uma falta de atuação por parte dos eleitos locais, quer do PSD e do PS, que importa aqui colocar porque é que nada foi feito nesse sentido. Uma outra questão que queremos colocar tem a ver com a suspensão da criação de novas empresas municipais. Na proposta do Governo, em primeiro lugar, surge de facto esta determinação para impedir a sua criação, mas logo a seguir há criada essa mesma exceção, ou seja, suspende-se a criação, mas logo a seguir vai suspender a suspensão da criação. Mas a questão que colocamos é, afinal de contas, a quem é que ficamos? Quer-se suspender a criação de novas empresas municipais ou não? Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Embora se esteja a discutir esta proposta de Governo de uma forma isolada, esta iniciativa não pode ser analisada apenas por esse prisma. Deve ser vista conjuntamente com as restantes medidas já anunciadas pelo Governo. O que está em cima da mesa é a subversão do poder local democrático, enquanto conquista da Revolução de Abril, e a pretexto da má gestão de empresas municipais, que sabemos que existe e o qual combatemos, o que o Governo pretende é atacar o poder local democrático e o setor público. Rejeitamos a tentativa de responsabilização das empresas municipais e, por este caminho, do poder local democrático pelo déficit das contas públicas, quando só cerca de 1% da dívida é referente à administração local. O PCP admitiu a criação de empresas municipais e intermunicipais como um instrumento para melhorar a eficácia e a operacionalidade da resposta às populações, mas assenta em dois princípios. A não admissão de capitais privados e outro, o controle apertado do órgão executivo, que definia sempre as posições políticas. PSD, PS e CDS nunca permitiram que estes princípios constassem na lei. A verdade é que nos últimos anos assistimos à criação desenfreada de empresas municipais para tudo e mais alguma coisa, com procedimentos pouco transparentes e promíscuos. Reconhecemos que há clientelismo, desvios, abusos e desmandos, mas por que não se atacam? Os eleitos do PSD e do PS gerem a maioria destas câmaras municipais. Por que não atuaram? Não é preciso uma lei para extinguir e fundir empresas municipais ou suspender a sua criação. Têm esse poder. PSD e PS discutem este assunto como se não tivessem nenhuma responsabilidade. Há que apurar os responsáveis, e eles são os partidos políticos que aprovaram o atual regime do setor empresarial local com os votos contra do PCP. Sublinho-se, com os votos contra do PCP. Os responsáveis são quem reduziu os poderes da tutela dos órgãos autárquicos sobre as empresas municipais e permitiu o esvaziamento de competências das autarquias, impedindo o controle democrático da sua execução. Não foi com o PCP, foram o PS, o PSD e o CDS. Então, agora para resolver o problema que os próprios criaram, veio o Governo apresentar uma proposta que impõe uma tutela de mérito sobre as autarquias. E isto viola a Constituição da República Portuguesa, pois a nossa Constituição só prevê a tutela administrativa. As autarquias não são entidades subordinadas ao Governo, são detentoras de autonomia. Por isso, discordamos da proposta de retenção de 20% do 12º das transferências correntes do Fundo Geral Municipal,
no caso das autarquias não enviarem as informações previstas, e em relação à suspensão da criação de novas empresas municipais e ao adquirirem participações em sociedades comerciais, a proposta do Governo é contraditória, como já aqui referimos. Primeiro suspende-se, mas depois permite as ditas exceções. Mas há que referir que estas exceções, e como está colocado na proposta do Governo, desde que autorizadas pelos membros do Governo com as áreas das finanças e da administração local. Senhor Secretário de Estado, é ou não uma tutela de mérito? Viola ou não a nossa Constituição? O Governo, tão preocupado com a má gestão das empresas municipais, não apresenta a mesma preocupação com as empresas multimunicipais para o abastecimento de água, saneamento e o tratamento de resíduos sólidos urbanos. Bem sabemos que não é setor empresarial local, mas estas empresas assentam no modelo de extorsão das autarquias. Porque não quer o Governo intervir neste setor? Porque certamente não lhe interessa, não é, Sr. Secretário de Estado? Porque as Águas de Portugal mantêm um monopólio neste setor, extraem extraordinários lucros com esta atividade, e porque lá está, o Governo tem objetivos de privatizar Águas de Portugal. Então é melhor deixar tal e qual como está. Entendemos que, nas situações de decisão pela extinção de empresas municipais, as competências atribuídas devem regressar aos respectivos municípios. A perspectiva de privatização de setores e de competências das autarquias não pode ser esse o caminho. Entregar competências municipais em entidades privadas só irá degradar a qualidade dos serviços prestados a custos mais elevados para os municípios. O PCP defende o caráter público dos serviços prestados pelos municípios e o reforço do poder local democrático com capacidade de resposta eficiente na resolução dos problemas das populações. Estamos disponíveis para intervir no setor empresarial local, mas sempre nesta perspectiva, na preservação da autonomia do poder local democrático. Disse.